Mandetta dizia: não vão aos hospitais, não vão aos hospitais, fiquem em casa. Estão com dor de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça, febre, fiquem em casa. Só vão aos hospitais quando a falta de ar começar. Ele deu essa orientação durante o período inteiro que ele esteve à frente do Ministério da Saúde. E essa orientação estava errada. Eu lembro bem que nós fizemos aqui sessões presenciais, os senhores podem resgatar, lá de março de 2020, eu sempre de máscara. Quando nós suspendemos as sessões presenciais, passamos a fazer online. Alguns dias depois, eu perdi o olfato e o paladar. Sintoma clássico de Covid. No lugar de ir ao hospital, que seria o certo, para poderem já verificar como é que estava o meu pulmão, né, como é que estava a minha saturação, o que eu fiz? Eu segui o ministro Mandetta. Eu fiquei fazendo as nossas sessões online, inclusive madrugada adentro, de dentro da minha sala, isolada, sozinha, passando mal. E a minha respiração foi piorando dia a dia. Quando chegou no 15º dia, que era o momento que, segundo o ministro, a pessoa tinha que melhorar, eu praticamente desmaiei na sala da minha casa e precisei ser socorrida para o hospital. Cheguei no hospital, fiz o teste, deu negativo. Mas pelos sintomas, a médica decidiu fazer uma tomografia. Quando fez a tomografia, eu estava com 50% do meu pulmão tomado pelos tais vidros foscos. A médica disse: Janaína, é Covid. Muitas vezes não detecta, mas toda a sua sintomatologia é Covid. Essa médica, que não é da Prevent, que não é Rap Vida, não é esses grupos que agora estão sendo perseguidos, praticamente me pediu desculpas por me prescrever um antibiótico. Ela dizia assim: olha, apesar de ser vírus, eu acho importante te dar um antibiótico para combater essa pneumonia, que eu estava com uma pneumonia. Pulmão 50% tomado, eu não conseguia entrar um ar. Parece que tem um caminhão no peito. Eu falava para ela: senhora, pelo amor de Deus, me dê isso na veia para chegar logo. Entendeu? A senhora está me pedindo desculpas de querer me dar um remédio? A senhora me dê isso na veia para chegar logo. E todo mundo sabe que meu quadro foi difícil. Eu precisei tomar antibiótico, eu precisei tomar anticoagulante, porque eu estava com o sangue parado. Eu precisei tomar corticoide. Por que não tomei cloroquina? Porque não mandaram eu tomar, porque se tivessem mandado eu teria tomado. E eu desafio alguém aqui que tem a falta de ar que eu tive. Se não tomaria o que fosse pela frente. Depois dessa experiência de vida, eu passei a acompanhar diversos tratamentos pelo Brasil inteiro, conversando com pacientes, familiares de pacientes, médicos que estavam nas pontas. E o que esses pacientes, esses médicos, esses gestores iam me passando? Que quando eles tratavam mais rapidamente, o quadro não agravava. Isso não significa que tenha que ser com remédio A ou com remédio B, mas é tratar. A loucura em Belém do Pará, em Manaus, só reverteu quando os médicos tiveram coragem de tratar. E aqui no estado de São Paulo, vamos falar a verdade, onde proporcionalmente houve mais mortes do que no Brasil, a orientação do sistema público era para não tratar. Isso sim é caso de CPI. Que eu oficiei secretário da Saúde estadual, secretário da Saúde municipal, fiz reunião com o Conselho de Secretários Municipais, com o Conselho Estadual. Uma sexta-feira à noite eu fui no CRM. Não era para dar cloroquina ou remédio A ou B.
era para os pacientes não serem abandonados à própria sorte, que foi o que aconteceu no sistema público em São Paulo. Por isso, em São Paulo, que é mais rico, se morreu muito mais. O genocídio de São Paulo vai ser investigado? Eu sei do que eu estou falando. O paciente ia lá no equipamento público, saía com antitérmico, saía com remedinho para dor. Mas os bons, os hospitaisões, não sei nem se o termo é, se eu falei errado, se eu falei me desculpe, porque eu estou nervosa, porque eu estou indignada, eu estou enojada. Os hospitais mais caros de São Paulo, paciente punha o pé, já saía com prescrição. O genocídio de São Paulo vai ter CPI para investigar? Porque, vejam bem, não trata, morre-se mais. Morre-se mais, maior o pânico. Maior o pânico, mais se vende vacina, né? Como gostam de vender vacina. Aí, pegam um bando de remedinho barato e ficam com a relação de que tem lobby. Tem lobby, tem lobby. Eu não ponho a minha mão no fogo, porque nós vivemos num país difícil, gente. Que pra você pôr a mão no fogo por alguém, você tem que ser mais doido do que a Janaína Pascoal. Mas eu fico pensando, tem lobby de remedinho de 70 anos. Vou fechar, excelência. Tem lobby de remedinho de 70 anos que custa merreca e não tem das vacinas que custam bilhões? Será que interessa para essas grandes farmacêuticas que médicos tratem a doença? Que hospitais baratos tratem a doença? Vamos investigar o genocídio de São Paulo. Vamos investigar o povo saindo sem remédio para morrer e para se vender mais vacina? Essa é a primeira parte da minha fala. Tem mais.